Doutor Ícaro! Olá, grande Marcelo, tudo bem? Tamo Opa, junto de novo. tudo bom, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Agradeço muito a oportunidade de nós conversarmos de novo para repetir o sucesso da última live ou fazer mais sucesso ainda, se Deus quiser, ajudando o pessoal com informação de qualidade, né? Doutor Ícaro, eu vou começar daquele jeito indelicado, pedindo para que, eventualmente, se alguma alma que está aqui com a gente não conhecer, o doutor, por favor, se apresente para esse povo de meu Deus. Tá ótimo. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br, não é .com, é .med de médico. Eu estou aí nas redes sociais tentando compartilhar conhecimento de saúde que as pessoas acessem e apliquem há quase 25 anos. E todo mundo pode me seguir nas redes DR Ícaro Alves. No Threads, no Instagram, no YouTube, no Rumble, no Facebook e companhia. E eu lancei hoje de manhã, depois de um ano de trabalho, né? A promessa tinha ficado na última live, agora saiu o meu livro Domine Sua Saúde, que assim, ele vem com uma grande inovação, que é o seguinte, ele é gratuito em PDF, completamente gratuito. Tá lá no site dominesuasaude.com.br. Você pode ir lá baixar, são quase 200 páginas do melhor conteúdo que eu já produzi até hoje para ajudar as pessoas em saúde. Aí as pessoas perguntam, como assim você lançou um livro gratuito? O que você está ganhando com isso? Eu sou cristão e Deus está me incomodando aqui faz uns 2 anos, desde que eu lancei meu último livro. Você precisa remover a última objeção, que é, mesmo a pessoa que tem um celular na mão, mas não tenha condição de comprar, não tem R$ 30, 40, ela possa acessar o conteúdo. Então, o Domínio Sua Saúde é gratuito em PDF para isso, para ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde com o básico. Eu falo lá de alimentação saudável também, você sabe que vai agradar muitos, ajudar muitos, mas algumas pessoas vão ficar meio assim, a gente vai falar hoje, né? Mas é isso, eu sou o Ícaro que tem a honra de ter lançado esse livro gratuito para vocês, saiu hoje de manhã. É isso. Doutor Ícaro, eu já baixei meu exemplar. 156 páginas. Quando eu passei, eu falei assim, opa, vou ler antes da live, que aí eu já vou poder trazer um material de qualidade. E aí eu falei, caramba, 156 não dá para ler, não, o livro é grande. Aí eu É, falei assim, aí eu fiquei. Eu acho que tem duas coisas que são importantes a gente falar, doutor. Primeiro, assim, parabéns. Eu acho que isso tem muito a ver com a missão que a gente tem, com o propósito de vida que Deus determinou para cada um de nós. E eu acho tão legal quando a gente entende que o nosso propósito, ele não é financeiro. O meu, eu tenho certeza que não é financeiro, eu tenho certeza que o seu. Tem um monte de gente que está no mundo de verdade, disposta a fazer coisas boas sem ficar olhando dinheiro. Então, eu queria adicionalmente lhe dar os parabéns pelo Dia do Médico também. Então, um obrigado. parabéns duplo pelo Dia do Médico e por essa obra, que eu acho que isso é uma obra divina, que Deus manipulou aí seu cérebro, suas mãos para sair um negócio de tamanha qualidade e gratuito. Eu acho que isso é importante, gratuito. A gente tem. Eu sempre falo isso, doutor Ica, o trabalho voluntário que a gente faz, todo mundo deveria fazer. Em algum momento da vida você deveria experimentar fazer alguma coisa sem querer nada em troca. Que eu acho que a gente entende outras coisas que provavelmente se você não fizer, você nunca vai entender. Mas, doutor, eu queria fazer uma pergunta. Antes da gente passar, a gente abriu uma caixinha de pergunta. O povo botou as perguntas lá, mas antes eu queria começar com a pergunta mais difícil dessa noite. Porque o doutor está lançando um livro de graça. Pode baixar de graça. Você vai lá no perfil do doutor Ícaro, você clica lá no único link que tem na bio, já aparece o botão para você baixar. Simples assim. Pá, apertou, já apareceu no seu celular. E aí o doutor não está tendo nada em troca.
Mas aí me vem a outra pergunta. O trabalho que o meu amigo faz, um trabalho holístico, esse trabalho hoje, ele não está. Olha, eu posso falar besteira e aí você me corrige na hora, Ícaro, sem dó nem piedade. Eu entendo que nem todos os médicos estão nesse mesmo direcionamento que você. Ou seja, ainda tem médicos, eu não sei se eu posso falar isso e sem soar ridículo, mas que fazem parte do sistema, que realmente não estão preocupados com a raiz do problema, e sim em fazer exames e remédios e tratamentos sem olhar a raiz do problema. Então, isso não é meio ilógico? Se faz sentido, Ícaro, por que que você... Porque eu penso assim, um borracheiro ganha dinheiro com pneu furado. Qual seria a renda do borracheiro se nenhum pneu furasse? Mas você é o borracheiro que quer que nenhum pneu fure. E da onde vai vir o seu dinheiro? De onde o doutor Ícaro vai sustentar a sua família? Excelente pergunta. E aí a resposta está na Bíblia. Deus proverá. Não andeis ansiosos porque eu venci o mundo. E quando ele fala que os animais, os pássaros e tudo, não estão preocupados com se vai ter comida, se vai ter abrigo e companhia. Só o mínimo até encontrar de acordo com os recursos da natureza. Eu acredito que quando você faz o bem de verdade, como o nosso coração e a nossa mente são 100% transparentes para Jesus, o teu sustento vem. E assim, eu já tenho tudo. Eu tenho tudo, eu tenho certeza que você também. Eu tenho Deus no coração, tenho uma família maravilhosa, tenho um consultório cheio, tenho 9 livros escritos, tenho uma filha maravilhosa, já plantei a árvore também, que diz que a vida só está completa depois que você planta a árvore, tem um filho, escreve um livro, né? Então, o sustento também viria do seguinte: primeiro, o livro não é um e-book para vender um produto, ele é um produto em si, que eu tenho certeza que quem lê e aplicar vai ficar com a saúde melhor. Ponto, eu tenho certeza. Porque é respaldado cientificamente e na prática de mais de 40 mil pacientes. Tá, Ícaro, mas e se ninguém mais adoecer? Você vai viver do quê? Eu vou viver, e como eu vivo atualmente, consultando metade dos meus pacientes, que é o quê? Eles não têm nada de grave, nada demais, tem uma pequena intempérie ou outra na vida, porque mesmo quem se cuida adoece de vez em quando, uma infecção, uma topada na porta e tudo, e eles vêm para manter-se bem, ou por algum objetivo específico, e isso o ser humano sempre vai ter. Então, Marcelo, eu tenho a honra de poder atender metade dos meus pacientes que não tem mais nenhuma queixa incapacitante, debilitante, que dependa de remédios. Eles vêm para poder fazer um check-up geral, conversar sobre saúde, ver como é que estão as coisas, ajustar as taxas, ajustar antes da doença, antes do sintoma pesado, antes da incapacidade, antes da inflamação, que é um dos males do século. Então, eu posso dizer, olhando para a câmera, e assim, com toda a veracidade possível, que eu adorei a sua pergunta, porque eu realmente sonho com o mundo, tanto que esse livro vai ser traduzido para o espanhol, vai ser traduzido para o inglês muito em breve, e eu estou pensando se eu não vou traduzi-lo também para o mandarim, para poder entrar lá na China também, sabe? Porque eu tenho certeza que se as pessoas se cuidarem melhor, não vai faltar paciente para mim, não vai faltar consumidor de produto para você, pelo tanto que você compartilha também de bem para as pessoas, e receita e tudo mais. Sabe por quê? Porque a gente só migra de público para do público que está doente, quer melhorar, para do público que está bem e só quer otimizar. Então não vai faltar público, não falta público, e Deus tem comprovado isso no dia a dia. Por isso que o livro é gratuito. Muito bom. Doutor, vamos começar aqui com o tiroteio. Eu vou começar logo botando o dedo na ferida, que a gente não foi a fundo. A nossa, para quem não assistiu a primeira live que eu Tem que fiz com o assistir. Ícaro, ficou salva,
tá no YouTube, tá no meu perfil, tá no perfil do Ícaro. Assista, porque eu acho, doutor, modéstia à parte, que aquela live é uma live de valor público. Eu A concordo. gente falou de segurança alimentar, a gente falou de saúde, de coisas que hoje não são claras para um monte de gente. Então, eu acho que é um material que precisa ser visto, precisa ser divulgado. Mas aí, doutor, pegando aquele bate-papo e também não sendo totalmente novo, porque tem gente que ainda não assistiu, vamos falar da inflamação. Você já pincelou o que eu quero falar aí. Eu vejo claramente, eu não sou médico, né? Então, quem quiser me xingar, pode xingar que eu sou padeiro, sou gastrônomo, não sou médico. Só tenho bons amigos como o Ícaro, médicos super competentes. Então, eu tenho direito de falar besteira, o Ícaro não. Então, o que eu penso, Ícaro, é o seguinte: nós temos dois tipos de inflamação. A gente vê uma sociedade inflamada. Eu, quando ando na rua e vejo o tanto de pessoas obesas que tem hoje na sociedade, a minha leitura são pessoas que estão inflamadas ou que estão se inflamando. Mas, por outro lado, o doutor falou de quem dá uma topada na mesa e inflama o dedão do pé. Existem, na minha leitura, que não sou entendedor, Ícaro, existem dois tipos de inflamação. Existe a inflamação do bem e existe a inflamação do mal. Faz sentido isso, Ícaro? Faz, existe a do bem e a do mal, e existe a inflamação subclínica e a inflamação clínica detectável maior. Então vamos lá. Se você pegar o exame de PCR, proteína C reativa, existem os laboratórios que fazem o PCR e os que fazem o PCR ultrassensível. Se você dá uma topada na porta, aquilo é uma inflamação que ela vem, é a do bem, para reparar o local que foi lesado. Então, você vai ter rubor, calor, tumor e dor, que são os sinais cardinais da inflamação, mostrando que o sistema imunológico desencadeou uma inflamação no local para reparar aquele local, impedir a entrada de patógeno, de infecção, reparar o local e fazer com que você tenha um local um pouquinho mais forte para lesões futuras. Joia? Essa é a inflamação do bem. Quando ela fica por tempo demais ou ela é intensa demais, é que ela pode virar do mal, ok? Pelo excesso. Agora, e ela vai aparecer no PCR, no VHS, na ferritina, no fibrinogênio, na homocisteína, que são exames. Agora, se você tiver uma inflamação na parede das artérias, das veias também, mas principalmente das artérias, o PCR convencional, que está ajustado para um valor maior, não vai pegar essa inflamação. Ele vai dar normal. Mas o PCR ultrassensível, que está calibrado para valores menores, ele pega. Então, a inflamação, ela é do mal quando ela é excessiva, seja em tempo, seja em intensidade, tá? Ou em recorrência do estímulo, aquele que está ali todo dia. Como, por exemplo, o pão com manteiga, o pão com queijo convencionais do brasileiro, do americano, né? Que eu vou ter que falar uma coisa aqui. Sabe teve um post seu que você me marcou, né? E que aí, lá no comentário, um cara pegou e apareceu e falou assim, Marcelo, não sei se você viu, que é tanto comentário, todo mundo sabe que o leite é anti-inflamatório, tem estudos comprovando. Deixa eu te falar, meu filho, tem estudos de categoria boa e ruim, tem estudos com viés e sem viés, tem estudos com conflito de interesse e sem conflito de interesse. Então eu imagino que lá em Nárnia, não é no nosso mundo, por favor, não me levem a mal, uma indústria que produza, que viva de leite animal, ela possa lá em Nárnia pagar estudos que vão chegar a uma conclusão estapafúrdia de que o leite é anti-inflamatório. Se você ler as entrelinhas, você vai entender que não, principalmente para adulto, mas a conclusão é essa, ou o representante vende como isso, e você pode usar esses estudos sem averiguar se
é tecnicamente viável? Eu quis responder isso lá, mas eu falei, quer saber? Eu não estou aqui para convencer quem pensa diferente. Não dá. Eu estou aqui para pegar pessoas que querem aprender o novo ou que já sejam compatíveis, né, Marcelo? Doutor, da última vez você falou assim, falar do leite é comprar briga. Eu até fiz um vídeo, depois eu falei isso. O doutor Ícaro falou que falar mal de leite é comprar briga. E olha que a minha briga nem é com leite. Eu não uso leite, a minha pequena aqui tem alergia à caseína, então a gente não tem nada de leite aqui em casa, mas a minha briga é com glúten. Mas eu entendi com o tempo e ouvindo tantos profissionais falando, eu entendi o problema da proteína do leite ser tão parecida com a proteína do glúten, ou tão inflamatória quanto. E aí as pessoas pegam no meu pé e falam assim, mas você não é padeiro? Primeiro já é esquisito o padeiro falar mal do trigo, mas tudo bem. Eu acho que as coisas estão mudando cada vez mais. Ó, eu vou lhe confessar uma coisa aí. Eu recentemente me mudei. E quando eu me mudei, eu sou um cara que eu gosto de conhecer as pessoas, conhecer os vizinhos. E não tem melhor forma de um padeiro fazer amizade do que distribuindo pão. Então eu fiz amizade com as pessoas e eu entregava. Você gosta de um pãozinho? E eu sempre pergunto: você come pão sem glúten? Eu vou te dizer: um, dois, três. Tem uma semana que eu me mudei. De 4 pessoas que eu dei pão, só uma falou que come trigo. Então, a gente está num momento diferente. A gente está num momento diferente. Só que tem pessoas que já entenderam isso para o glúten e que ainda batem na tecla do leite. Porque eu acho, na minha cabeça, eu posso estar falando besteira, que o leite tem um negócio afetivo que vem... E, inclusive, tem um livro, eu outro dia li isso, né? Um livro que fala sobre a questão afetiva, de quando você é pequeno e aí você tem mais apego ao leite ainda. Eu não sei, eu não tive esse apego a vida toda, mas eu entendo que tem gente que ainda não entendeu a questão do leite. Então, Ícaro, só para a gente matar esse assunto do leite, por que o leite, hoje, as pessoas... Parece modismo, né? Eu fui criado tomando todinho, sei lá, tem uns dois aí que vão falar um negócio desse. E agora, do nada, os caras resolveram implicar. O que aconteceu, Ícaro, para a gente começar a falar do leite? Bom, muitas vezes a pessoa já passava, vamos fazer um brainstorm aqui. Muitas vezes a pessoa já passava mal com o consumo do leite, do glúten ou de ambos e dos derivados, mas ela racionalizava. Pode ser por qualquer coisa, menos por isso. Eu estou cansado, é uma alergia que eu tenho que investigar, que não é isso, é um remédio que eu estou tomando, é mofo na minha casa e por aí vai. Então, tem aquela pessoa que sofre, mas ela se recusa a acreditar que possa ser por isso. Tem também a teoria do efeito cumulativo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A melhor marca de carro é novo. Então você com 10, 20 e poucos anos, você é novo. Até os seus sistemas anti-inflamatórios e a tolerabilidade imunológica são melhores. Ou eram, quando o pessoal não tinha tanto dano de toxina, de refrigerante, de estilo de vida, de poluição ambiental, de BPA e companhia. Tá? Porque o fato é que as crianças e adolescentes estão apresentando sintomas hoje em dia cada vez mais cedo. Então tem o dano acumulado, quer dizer, não fazia mal no passado, meu filho, mas estava aos poucos inflamando. E agora que vieram os sintomas, porque você está mais velho. Porque foram anos, décadas consumindo isso. Tá? A outra coisa é o seguinte, o leite realmente tem um componente afetivo. Qual foi o motivo principal de a sua mãe ter contato com você durante 6 meses, um ano e meio, periodicamente agarrada com você? Não era para fazer guti-guti, era para te amamentar. Então o cérebro ele tem muita dificuldade de dissociar do caráter afetivo e de aproximação com alguém tão importante como a mãe. Isso aí está estudado também, sabe? Também tem outra coisa. A gente foi criado comendo no café da manhã e nos lanches, pão com queijo, pão com manteiga, depois com a maldita margarina que imperou a década de 90
e o começo dos anos 2000, né, com um monte de selinho de associação dizendo que é saudável, ó, top, nem formiga come, mas é saudável, sabe? E hoje em dia tem muito do seguinte, como a indústria lá de Nárnia, ela investe muito em publicidade, no bigode de leite, como ficou famoso nos Estados Unidos e na Europa, celebridades tomando leite, e na potencialidade do leite, que eu vou falar um pouquinho já já também, o pessoal continua tomando. Então, o leite que se toma hoje em dia não é o leite de fazenda, porque a gente sabe que o leite de fazenda tá, é consumido até in natura, ou com pouco aquecimento, ele mantém bactérias que melhoram a digestibilidade dele nos intestinos. Então, a pessoa come, o sertanejo come ali, o caipira, o seu leite e mais um pouco das bactérias que ajudam na própria digestão. E não é um produto lácteo com um monte de conservante, sabe? E some-se a isso o seguinte, leite aumenta muco, leite é indigesto, alimenta bactérias ruins e fungos ruins nos intestinos, inflama, e a maioria das pessoas ou tem intolerância à caseína, ou à beta-lactoglobulina, ou à lactose. A maioria das pessoas tem duas ou mais. Então, assim, todas as vezes que eu vejo alguém defendendo o consumo de leite, quando não tem como argumentar muito, eu falo, você já ficou uma semana totalmente sem e viu como você ficou? Que a maioria das pessoas que faz esse teste sai pelo menos na dúvida daí para frente. Doutor, aí a pergunta se estende, né? A gente tem várias inflamações que o doutor já falou, a diferença da inflamação pontual da inflamação crônica. Mas aí vão aparecer aquelas perguntas filho, que o pessoal até mandou aqui, que eu justamente estou pegando aqui as perguntas que o pessoal mandou. Eu tenho manteiga ghee, essa eu posso usar? Ótimo. A manteiga ghee, ela é menos inflamatória, porque no processo de clarificação, você tirou a maior parte da caseína, da beta-lactoglobulina e da lactose. Mas você ficou com as proteínas menores do leite, que são inflamatórias para várias pessoas, tá? E você não fez uma remoção completa. Então, assim, não é que ela seja isenta de problemas possíveis, tá? Mas ela é muito menos inflamatória. Agora, a pessoa que come manteiga ghee todo dia, depois de algum tempo, semanas ou meses, ela vai desenvolver um perfil de inflamação subclínica muito parecido com aquela pessoa que consome mesmo o leite, o queijo branco e tudo, mesmo que 3, 4 vezes por semana. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? Aí, doutor, eu vou, porque tem muita pergunta. Ótimo, Eu vou vamos. tentar manter o mesmo tema que a Daiane. A Daiane é lá da Nova Zelândia, ela tem 2 filhinhos. Daiane é minha aluna, ela é um amor de pessoa, tem um perfil incrível, chama Uma Louca na Cozinha. Ela Ela perguntou me da aveia. segue, eu adoro Eu vou ela anotar a também. aveia aqui, só para a gente continuar um pouquinho no leite. Porque aí o pessoal tem perguntas boas aqui. Hoje a gente tem uma geração que está se alimentando de whey. E o whey é um derivado de leite. E aí, doutor? Quando você consome whey isolado e hidrolisado, isolado significa que é mais de 90% daquilo ali é whey, que é uma proteína que é menos de 10%, cerca de 7% extraída do leite. Então, o que acontece? Whey é uma das proteínas menores. Então, eu só tive 2 pacientes até hoje com problema com whey em toda a minha carreira médica. Só 2. Qualquer quantidade de whey dava problema. Agora, quando consome whey concentrado, que é 70% de pureza, ali tem muita beta-lactoglobulina, caseína e até um pouco de lactose. E também, se você consumir whey todo dia, por conta dos outros 10% que não são tão puros ali, e uma mesma proteína entrando demais, você pode sensibilizar o seu organismo, em parte por esse excesso de uma mesma proteína que está ali chegando na parede dos intestinos, onde a gente tem 70% do nosso sistema imunológico. Doutor, e aí eu vou fazer o papel das pessoas.
eu acho que eu já comentei com você, Ica. Eu sou embaixador da Celbra aqui no Rio de Janeiro, que é a Associação de Celíacos do Brasil. E eu tenho cada vez mais contato com muitas pessoas com alergia alimentar. E aí eu vou repetir o que elas falam para mim, porque eu acho que uma coisa é ouvir de mim, outra coisa completamente diferente é ouvir de você. Marcelo, eu já entendi o leite, já não estou mais nessa pegada do leite, mas eu sou viciada em queijo. E aí, doutor? Por que o queijo vicia? A primeira pergunta é, por que o queijo vicia? Porque a caseína e a beta-lactoglobulina, mas mais a caseína, depois de processamentos bacterianos e enzimáticos intestinais e pós-intestinais, principalmente intestinais, ela vai dar origem a um opioide de média potência chamado caseomorfina. Então o nome é esse mesmo, morfina, ou seja, bate no cérebro, dá um baratinho e o cérebro vai ficando viciado naquele baratinho, que o cérebro vai associando, né, ao sistema, tanto o opioide, que é um dos sistemas de recompensa e de bem-estar, e ao sistema dopaminérgico, quer dizer, quando você consome, a caseomorfina vai lá no cérebro e faz uma liberação, né, que depende da quantidade, da sensibilidade individual e tudo, de endorfina, né, dessa endorfina que encaixa lá no sistema de endorfina, e de dopamina, ou seja, gera para o cérebro um reconhecimento do que causou aquele bem-estar e aquele pequeno bem-estar. Então vicia. O nome é familiar, né? Caseomorfina. Morfina. E aí, Morfina. eu que gosto muito de história, me vem à cabeça a Segunda Guerra Mundial, assim, e é morfina. Então faz sentido que seja um opioide, faz sentido que vicie. Então a pessoa que fala que é viciada em queijo, ela tem razão, é um vício mesmo. Não Em é parte, aquele. sim. Em parte, Eu sou, entre aspas, viciado. É um vício mesmo. dependendo da quantidade que se ingere e o que ela faz para conseguir isso e com o que ela passa quando está sem, em vários casos você pode falar em vício, sim, sem dúvida. Olha aí. Doutor, antes da gente falar do trigo, vamos dar um pulo aqui na pergunta que a Daiane falou. A aveia, tem algum problema em ingerir aveia hoje? O principal problema da aveia é que a maior parte da aveia da humanidade é estocada nos mesmos silos de trigo. Então ela acaba tendo uma contaminação cruzada, que é significativa dependendo do grau de contaminação ali com restos de trigo. A outra coisa é que a avenina, em pessoas mais sensíveis, que é a principal proteína da aveia, ela pode ser confundida por alguns sistemas imunológicos com a glutenina, com a gliadina. E aí, resultado, isso pode causar uma sensibilidade padrão, sensibilidade ao glúten, tá? Eu não digo doença celíaca ou sensibilidade celíaca, porque o mecanismo é outro, é muito mais brutal. Mas a sensibilidade ao glúten, ela é muito prevalente na sociedade. E aí, a aveia, o que eu recomendo primeiro é que o paciente faça um teste com a aveia orgânica, que tem também todos os aditivos, né? Orgânica e sem glúten, ou seja, ela foi estocada em silos diferentes. Opa, foi mais digerível. Ok. Se ainda assim ficou pesado, tente comer só uma vez por semana, com água, afastado das outras refeições. Opa, consegui. Porque às vezes é a sobrecarga de uma mesma proteína que acaba fazendo os intestinos olharem e falarem, opa, tá vindo demais isso aqui, deve ser algo ruim. Entendeu? Porque quando vem com moderação, os intestinos têm como enxergar aquele conteúdo na luz intestinal, opa, não, isso aqui não é nada demais não, pode deixar passar, e volta. Entendeu? Agora, quando danifica a parede intestinal, como o glúten faz, quando é uma sensibilização proteica, porque anticorpos e substâncias estimulantes, os antígenos, todos têm base proteica, base na quebra de proteína. Então, basicamente, quem sensibiliza é um ou outro carboidrato, como lactose. No geral, a gente sensibiliza as proteínas dos alimentos. E a aveia, ela tem a avenina, que é uma proteína um pouquinho problemática de digestibilidade. E tudo que é problemático de digestibilidade, né, pode fazer os intestinos reagirem demais.
Tanto que você vai concordar comigo que a aveia para panificação não é das melhores, né, Marcelo? Então, isso é uma pergunta. Eu queria corroborar um pouco com o que o doutor disse. A aveia não é, e como eu tenho contato, doutor, com muito celíaco, muito celíaco, eu vejo cada vez mais as pessoas que também têm sensibilidade à aveia. E aí, é normal que as pessoas cheguem para mim e falem assim, Marcelo, eu não vejo você usando aveia nas receitas. E aí eu tenho que explicar toda a questão que o doutor conseguiu sintetizar aí. Não é só a contaminação cruzada, mas também tem uma questão a ser avaliada. E como eu não sei a situação daquela pessoa, eu prefiro não arriscar. E tem mais uma coisa, doutor. Outro dia estava conversando com a doutora Janaína e ela me falou de um livro, How to Starve Your Cancer, né? Como matar o câncer de fome. E aquele livro fala muito sobre carboidrato, como a célula cancerígena se beneficia desse excesso de carboidrato. E quando a gente está falando de aveia, a gente está falando de um alimento com alto carboidrato também, né? Então, eu acho que não só a gente entender, a gente vai falar do trigo, do glúten, mas entender que a gente também tem que moderar esse consumo das farinhas muito refinadas e dessas farinhas com alto carboidrato, que isso também é uma epidemia, né? A gente acha, eu vou sair do trigo, então, e aí eu vou me empanturrar de aveia e vai ficar tudo bem. Não é bem assim, né? Não vai. Eu sempre brigo primeiro com o glúten, segundo lugar com leite e derivados, terceiro lugar com excesso de carboidrato. As pessoas têm que entender que o principal alimento de bactérias ruins e de fungos nos intestinos é carboidrato. E das boas também, uai, Ícaro, mas qual o problema? O problema é que se você superalimenta bactérias, você tem super crescimento bacteriano, você tem super fermentação, superprodução de produtos de fermentação e depois carência de alimentos para as bactérias mesmo as boas, que começam a canibalizar umas às outras e produzir produtos anômalos e inflamatórios. Então o excesso de carboidrato é deletério. Não dá para a pessoa, por exemplo, sair na panificação, você sabe disso melhor do que eu. Eu vou consumir tudo agora de farinha de arroz, que foi a primeira coisa que aconteceu, né? Que é altamente calórica do ponto de vista de carboidrato. Ela não é problemática com a devida parcimônia, me corrija se eu estiver errado, mas não é a melhor para panificação, né, se a pessoa for transferir aquele alimento para um desses, né, Marcelo? De forma nenhuma. Eu sempre me vem a frase na cabeça também, Ícaro, que pode algum desavisado aqui falar que a gente está fazendo terrorismo nutricional. Isso está na moda também, né? Tá. Todo mundo que fala mal de algum alimento está fazendo terrorismo nutricional. Mexeu na zona de conforto é terrorismo nutricional agora. Não, eu estou acima do peso. Aí me ofendeu, eu vou te chamar. Não. Às vezes a gente tem que... Algumas coisas funcionam para a gente, outras não funcionam. Se não funcionou para você, releva. Não precisa ficar arrumando briga na internet. Mas o Ícaro já falou. Se você está acima do peso, você está inflamado. E aí, Ícaro, falando ainda do carboidrato, tem um sintoma que é clássico, né? As pessoas soltam muito pum. Eu poderia falar isso de uma forma muito bonita, mas quando você está consumindo muito carboidrato, as pessoas ficam soltando muito pum. E é aquele pum fedorento. E a gente, por mais banal que possa parecer isso, também não é normal, né? Tem um desequilíbrio bacteriano nessa fermentação aí, certo? Exato. Gente, o pum fedorento, esse meu suporte está fazendo um negócio desse aí, daqui a pouquinho desliga a câmera. É que a live está tão pesada que ele está querendo baixar. Eu estou tentando botar aqui, acho que agora... Ih, está descendo de novo. Mas deixa eu tentar ajustar aqui. Eu ganhei de presente esse suporte, mas eu acho que ele está me sacaneando aqui. Gente, vocês têm que entender que pum fedido não é natural. Aí tem gente que fala, Ícaro, mas você está dizendo que tem que cheirar perfume francês? Não. Eu estou dizendo o seguinte, não pode ter aquele cheiro fétido. Fétido significa que algo está apodrecendo dentro de você. Simples assim. Não tem como você pegar e racionalizar isso. Não, mas existem puns
e puns. Concordo. Mas se está com cheiro fétido, é porque algo apodreceu dentro de você. E o que mais apodrece é carboidrato, tá? Ou proteína que ficou muito tempo ali e sofreu outros tipos de processos, tá? Eu vou ter que botar um livro aqui para esse negócio ficar. Mas vamos falando. Que eu tenho certeza que não deve faltar aí na sua sala. Não falta, isso é verdade. Essa parte é boa. Deixa eu achar um livro aqui. O pessoal vamos conversando. O pessoal está se divertindo com a história do Pum, mas, pessoal, assim, é importante a gente entender, porque, às vezes, um dos males da nossa sociedade, e me corrija se eu estiver errado, é a gente normalizar, se acostumar com algumas coisas. Tem pessoa que toma a Neosaldina todo santo dia e aí vai botar a culpa, porque eu tô forçando a vista. E as pessoas vão se acostumando a tomar remédio todo dia. E isso, eu sempre falo isso, né? A gente tem sinais de desenvolvimento, por mais que a gente não goste do termo país subdesenvolvido, mas a gente olha para a sociedade que a gente entende que está um pouco mais na frente, a gente não vê tanta farmácia, a gente não vê uma população que consome tanto remédio quanto a gente está consumindo. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu vejo quarteirões inteiros tomados por farmácia e toda grande construção, toda não, mas a grande maioria vira um hospital. Então, assim, isso para mim é um sinal de que a gente não está no caminho certo ainda. Porque se você vai, por exemplo, para a Europa, é difícil encontrar farmácia, não tem hospital para tudo que é canto. Então, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar aí. E aí, doutor, a pergunta é essa. É normal sentir dor ou ficar incomodado? A que ponto a pessoa tem que parar e falar assim, não, eu tenho que ir num médico? Isso é bastante subjetivo, Marcelo, quando a gente fala dos escopos diferentes de doença. Por exemplo, você estava completamente bem, tá? Se sentindo bem, e começou a sentir algo, e você realmente faz um retrospecto, que a maioria das pessoas não faz, e você não consegue em absoluto encontrar uma causa. Isso aí, se for bem leve, pode passar, pode ser uma virose, uma infecção que o seu organismo está combatendo silenciosamente. A maior parte das infecções é combatida silenciosamente. Eu vou soltar uma estatística aqui agora que vai deixar algumas pessoas de cara. Todos nós desenvolvemos pelo menos 100 cânceres todo dia. Todos nós. São 100 células. Eu vou falar amanhã no congresso da Expo Integrativa sobre câncer. Vou falar essa estatística pessoal. Células tumorais, a gente desenvolve centenas todos os dias. Só que o sistema imunológico competente vai lá e mata elas, neutraliza cedo. Entendeu? Neutraliza cedo. Agora, a partir do momento que um sintoma ele se torne presente por muito tempo, incômodo demais, ou está escalando demais, ou gerando incapacidade, ele já deveria te motivar a procurar, se grave demais, ou um pronto-socorro, ou ele deveria te motivar mesmo a investigar a causa. Isso é o principal, certo? Só que a gente, eu vou falar sobre como médico que eu sou, a nossa formação na faculdade, ela é muito mais de 70% para como diagnosticar e como tratar, e muito menos para como prevenir e como otimizar o meio ambiente para que você não adoeça. Então esse é o principal problema, sabe? Nos países onde as indústrias farmacêuticas que prestam serviço para a população com remédio, situação de urgência e companhia, joia, tá? Mas aonde elas mais proliferam é onde você mais tem hospital, onde você mais tem plano de saúde e serviços de saúde super inflados e onde você mais tem farmácia. Em nenhum desses lugares você vai encontrar ênfase na prevenção, ênfase nos hábitos de vida que te impedem de adoecer. E dentro dos hábitos de vida, eu até falo no Domínio Sua Saúde, está no meu livro, a alimentação é fundamental, porque os nossos combustíveis para viver são a água que a gente bebe, o ar que a gente respira e a comida que a gente come, sabe? Então, assim, qual é o limiar para se procurar um atendimento? Não é normal
sentir sintoma algum. Não é. Agora, por exemplo, se você tem algo recorrente, que você já viu a causa e que fica lá em pequena monta, pode ser que você tenha que conviver com aquilo. Por exemplo, eu tive uma hérnia discal lombar. Então, eu convivo com uma microdor ali, não posso fazer estripulia e tudo a vida inteira. Não significa que cada vez que doa, né, eu vou ter que ir no hospital, porque eu já sei a causa, né, eu já sei o padrão de inflamação, eu já tenho uma ideia do que é o basal, do que é o sintoma, e não está destoando do basal. Isso é diferente de aparecer uma coisa nova que você não sabe de onde veio e você aprender a conviver com ela. É aquele negócio, na persistência dos sintomas, o médico deve ser consultado. Quer dizer, a televisão fala todo dia para, se você tiver um sintoma, você não buscar a causa. Você primeiro tomar um remedinho e, se o sintoma persistir, é que você procura. Aí o que acontece? A pessoa toma um remedinho e cede o sintoma por anos. Só que a causa pode estar piorando nos bastidores, né? Eu gosto muito, Ícaro, de provocar uma análise, uma interpretação. Eu não gosto de quando eu dou as respostas, eu gosto que as pessoas cheguem às respostas. E se a gente parar para pensar, isso e são coisas do nosso dia a dia que a gente não presta atenção, né? Remédio vem de remediar, não vem de cura. Remédio, a palavra remédio, não é o fim do problema, é remediação. E a gente está Quem se cura? no dia a dia ali. É porque eu gosto muito de uma frase, Ícaro, que diz assim: o óbvio tem que ser dito. Quem se cura é o corpo. São os mecanismos de cura do corpo. Hipócrates, eu botei isso no meu livro, Hipócrates deixou claro, o pai da medicina: você nutra o seu organismo com qualidade e remova os obstáculos à cura. Ele vai se tratar, ele vai se curar, salvo se for um estímulo muito grande, um dano muito grande, alguma coisa assim. Mas isso são situações excepcionais. O remédio, ele só existe na lógica de já ter sintomas e doenças, e ele nunca vai curar sozinho, sabe? A pessoa está com hábitos de vida péssimos. Ela tem uma infecção, ela toma o remédio. Ela não vai se curar se ela não tiver a capacidade orgânica trabalhada para isso. Só que esse é o óbvio, que é incômodo para as pessoas, né? Do tipo, como assim eu vou tomar um antibiótico para a minha infecção de garganta e não é ele que vai me curar? Deixa eu te falar, não é. Ele vai ajudar a matar a bactéria, mas quem vai terminar de matar a bactéria, limpar os restos do combate, recuperar sua garganta, desinflamar você, recuperar a circulação, é o seu corpo. O antibiótico não vai fazer nada disso. E eu só dei o exemplo de uma infecção. Muito bom. Hipócrates, né, Ícaro? Hipócrates dizia que o remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio, né? Não tem uma frase dessa? Você sabe que tem um erro de tradução do heleno, do grego, nessa frase. Na verdade, ele fala que deixe sua diaita ser o seu remédio. E o seu remédio é a sua diaita. Diaita, em grego, significa estilo de vida. Uau. Só que como as pessoas traduziram para dieta, na verdade, dieta significa estilo de vida, que inclui a alimentação de forma importante. Uau. Mas ficou como sinônimo dieta de alimentação. Então, na verdade, o que Hipócrates disse é que o seu estilo de vida seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu estilo de vida. Ou seja, muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Falar nisso, eu vejo os stories do Ícaro, o Ícaro vira e mexe, posta foto na academia, né, Ícaro? Você não larga a mão do exercício também não, né? Qual é o papel do exercício nesse conjunto de coisas que a gente está falando que são importantes para a pessoa ter saúde hoje, Ícaro? O exercício, principalmente aeróbico, tá? Uma corrida, um treino funcional, uma natação, uma aula de jump, não sei o quê, canguru jump, tudo. O que isso faz? Melhora o condicionamento cardiorrespiratório e circulatório, bombeia o sangue, para o sangue poder levar nutrientes, oxigênio e água e tirar as toxinas e o gás carbônico para serem reciclados.
Então, esse papel é fundamental. E o exercício resistido, o treino de força, ele é fundamental para produzir centenas, milhares de miocinas diferentes, que são substâncias produzidas pelos músculos malhados, que ajudam todo o corpo, incluindo o crescimento de conexões entre neurônios e reparo de neurônios. E também tem uma coisa, com o envelhecimento, eu gosto de usar a mão para mostrar o envelhecimento. A nossa vida é nascer, crescer, reproduzir, olha o pico de vitalidade, envelhecer e morrer, olha a perda de vitalidade. Então, à medida que a gente envelhece, Marcelo, o nosso organismo vai ficando econômico. Opa, deixa eu manter aqui só o que gasta menos energia e é absolutamente necessário. Músculos, ossos, articulações, tendões, ligamentos, cartilagens gastam muita energia e recursos para sobreviver, para funcionar e para resistir. Então, o corpo, se você não faz exercício à medida que envelhece, aeróbico e de força, o que acontece? Você começa a ser desligado gentilmente. Então você vai produzir, exato, você vai reparar menos seus músculos, seus ossos, vai produzir menos miocinas, vai ter menos conexões cerebrais, menos sangue, menos hormônios. Então o exercício é fundamental para envelhecer com saúde. E também o exercício é um potente imunomodulador. Eu já tive paciente que só de começar a se exercitar, ele falou assim, eu vou me exercitar porque eu posso comer agora sem passar mal. Olha isso. O paciente só diminuiu leite, glúten, álcool no dia a dia, porque ele notou o seguinte, antes qualquer quantidade me fazia mal. Agora, se eu me exercito direito, eu consigo tolerar de vez em quando a minha orgia alimentar, entre aspas, o meu abuso ocasional, está abençoado, meu filho, tudo bem. E não passar mal ou passar pouco. Eu falei, tudo bem, cada um com as suas escolhas, né? Muito bom. Eu acho que a gente falou sobre isso no último bate-papo, Ícaro, de um documentário que tem no Netflix chamado Como Viver até os 100 anos. O Ícaro, eu fiz até um story aqui só para... Olha que legal. Falando exatamente de Blue Zones. Exatamente. E o Ícaro, só lembrar que a minha dislexia vai e volta, então eu vou lembrar de uma coisa importante aqui. Ó. O Ícaro falou na live passada sobre um documentário na Netflix chamado Painkiller, que é a indústria da dor. E aí, quando eu assisti, eu falei assim, caramba, o Ícaro é corajoso para mandar assistir um negócio desse. Porque é uma verdade dura de engolir para caramba. Mas a gente não vai falar sobre isso, não. Mas se você não viu, anota aí, Painkiller, a indústria da dor, para ver. O Império da Dor. O Império da Dor. Império da Dor, tem razão. E aí, voltando aos Blue Zones, voltando ao documentário da Netflix, que fala como viver até os 100 anos. Eles estudam várias Blue Zones, né? Blue Zone... Quer explicar o que é Blue Zone, Ícaro? Você explica melhor do que eu. Na hora de catalogar, né, um gráfico com as zonas onde as pessoas viviam, onde tinha mais pessoas longevas, né? Alguém pegou e colocou em azul, entendeu? Porque a gente associa azul e verde com algo melhor, e amarelo, laranja e vermelho com algo pior, não é? Até nos charts que a gente aprende em faculdade e tudo. A nota vermelha, por exemplo, é uma nota ruim, né? Exatamente. Então, quando foram catalogar as áreas do mundo, demograficamente, onde tinha mais pessoas longevas, viram os blue spots, os locais onde eram grandes os pontos azuis, ou seja, aqui tem muitas pessoas que vivem mais tempo com saúde. E aí, por isso que veio o termo Blue Zones, que nem foi cunhado pelo Dan Bittner, do Blue Zones, não, do Conhecendo as Zonas Azuis, não. Isso é um termo um pouquinho mais antigo. Então, qual é esse conceito? Ele visitou, no documentário você tem dados, mas nos livros você tem muito mais dados. Né? O documentário é a parte plástica para chamar atenção. Ele viu lá o que as pessoas mais faziam em comum nesses lugares para poderem viver mais tempo e com mais funcionalidade. E você sabe qual é o maior fator global de boa longevidade? Alimentação. Alimentação. Fatores relacionados à alimentação. Em segundo lugar, fatores comportamentais e de estresse. Tá?
Em terceiro lugar, os outros fatores de meio ambiente. Então, assim, gente, o que a gente come, a gente é o que come, gente. Vocês têm que aprender isso. Vocês têm que aprender. Se você olha no final do dia para o que você comeu no dia, tá? E você olha e fala, caramba, olha isso aqui, ou excesso de carboidrato, ou leite, ou glúten, e a regularidade nisso, tá? Inflamatório, refrigerante, café e companhia. Gente, o seu corpo está usando este material para te construir. Entenda, eu falei isso no meu livro, no Domínio Sua Saúde. O seu corpo vai usar o que você dá para ele. Então, por exemplo, a parede das suas membranas celulares, ela vai ser mais ou menos fluida, mais ou menos confiável, mais ou menos inflamada, de acordo com o tipo de gordura que você consome, com a sobrecarga de carboidrato, com o seu padrão inflamatório. Então, seu corpo ele vai fazer o melhor com o que você fornece para ele. Se você fornece coisas ruins no dia a dia, um abuso ocasional, quem nunca, né? Mas no dia a dia, você vai ver que o seu corpo vai se virar com aquilo. E se ele já começa com material de baixa qualidade, você não constrói uma Ferrari com materiais de baixa qualidade. Não constrói. Muito bom, Ícaro. Ó, só concluindo que eu ia falar do documentário. Dos insights que eles têm vários insights, né, sobre cada zona, sobre cada região onde as pessoas vivem muito e com qualidade. Eles falam sobre Okinawa, no Japão, e eu achei isso muito legal, que eles chegam à conclusão que as pessoas em Okinawa não têm móveis, não têm cadeira, não têm sofá. Então, as pessoas sentam no chão e levantam no mínimo 60 vezes por dia. Então, só esse exercício aeróbico já faz uma diferença. Meu amigo Ícaro, vamos chegar na parte polêmica, que eu sei que você gosta de comprar uma briga. Então, meu amigo, por que o trigo virou esse inferno hoje? A gente falou isso com mais detalhes na outra live, melhor o pessoal também assistir, mas eu vou resumir. O trigo de hoje em dia não é o trigo da época de Jesus Cristo, que era uma vertente da espelta, tá? A Embrapa norte-americana, várias décadas atrás, quase 80, 70 anos atrás, teve que criar, depois de uma grande perda de uma safra de trigo de outra planta, teve que criar um trigo resistente à praga, resistente a agrotóxico, tá? E cheio de glúten. Porque o glúten é uma cola culinária para você moldar o que você quiser, né? E para dar consistência, principalmente para quem na época era mais vegetariano ou vegano, né? Precisava de alguma coisa que substituísse a proteína animal também. E aí eles criaram em laboratório, quer dizer, não foi Deus que criou o trigo anão, tá bom? Criaram o trigo anão, que ele é mais baixinho, mais encorpado de glúten e resistente. O problema é que ele é resistente também nos intestinos. Então a digestibilidade dele é péssima. Se você torrá-lo para consumir, você vai ter um monte de produto de acrilamida e outros produtos tóxicos dos intestinos. Ele muda de gosto, não vai ficar legal. Então quando você consome, você acaba tendo uma digestão incompleta de várias das suas proteínas, tá? Você tem uma geração de peptídeos que são inflamatórios e lesivos para a parede dos intestinos, e muito por um mecanismo de abrir zonulinas, que são proteínas de desadesão da parede intestinal, fazendo com que as células intestinais deixem algumas brechas entre elas, por onde comida passa não auditada, pedaços maiores. E aí o que acontece? Os seus intestinos começam a ver uma invasão de um monte de peptídeos, que são partes menores das proteínas, que deveriam estar melhor digeridos. Então o sistema imunológico vai vendo aquilo em massa como agressão. Então, como ele vem em massa, a gente tem 3 mecanismos, né? Pelos males do trigo e do glúten, principalmente. O trigo tem outros componentes que fazem mal, não é só o glúten, mas o glúten é o principal que faz mal. Então, você tem a inflamação direta da parede intestinal por uma digestibilidade péssima e por proteínas que são francamente inflamatórias, tá? Você tem o rompimento da integridade da parede intestinal, de forma que você tenha uma invasão da parede intestinal por um monte de alimento mal digerido, que, por estar mal digerido, vai sensibilizar o sistema imunológico a erradamente interpretar aquilo como invasão.
Então, isso ativa o sistema imunológico, podendo levar até a doenças autoimunes, tá? E o terceiro mecanismo é o seguinte: o intestino rompido, ele inflama para tentar se recompor. Então, ele vai jogar um monte de mediador inflamatório na corrente sanguínea que vão inflamar a distância. E é por isso, gente, que o trigo é altamente inflamatório. Eu me arrisco a dizer para todo mundo. Ah, Ícaro, eu como de vez em quando e não passo mal. Joia, você é uma minoria da população, tá? Mas se você come de vez em quando e realmente não passa mal de nada, tá? Tudo bem, o veneno está na dose. Mas o que a maioria das pessoas vê é que mesmo comendo algumas vezes por semana, acaba tendo uma coleção de sintomas inflamatórios causados ou agravados. Então tá fazendo mal para você, como faz para a maioria das pessoas. E, aí, Ícaro, eu também fico pensando, porque eu conheço um monte de gente, mas um monte, que não dá para contar, é incontáveis pessoas que passaram pela minha vida falando, eu sempre comi pão e eu nunca senti nada e hoje não estão comendo mais pão. Então, eu acho que até nesse ponto, a questão do trigo, eu consumo só um pouquinho, eu consumo só torrada de fermentação natural. A impressão que eu tenho, Ícaro, e aí falando estatisticamente pelas pessoas que eu conheço, é que a conta chega. Que mesmo quem consome pouco e hoje diz que não está sentindo nada, em algum momento vai sentir. O doutor Samuel ele fala assim: todos nós somos celíacos em algum nível e ninguém deveria comer glúten de forma nenhuma. Eu queria fazer até um convite para as pessoas. Quem não sabe, quem nunca. Se você tem farinha de trigo na sua casa, faça uma experiência muito simples. Pega um pouquinho de farinha de trigo, coloca um pouquinho de água e faz uma bolinha, como se você fosse fazer um pão, uma pizza. Faz uma massinha. Depois que você embolar bem essa massinha, leva para debaixo da água. Você vai começar a tirar o amido, que é a parte branca da farinha, e vai começar a ficar uma meleca, ou uma geleca, se você quiser falar com as crianças, mas fica uma meleca marrom, que é uma cola, mas uma cola forte. Uma cola que se você botar na sua mão, ela não vai sair. Se você pregar aqui no controle remoto, aqui, colocar ela aqui, ela vai levantar o controle remoto. É uma cola muito forte. Então, se você nunca viu glúten, veja. E aí eu acho que é até bom, a gente não fala para as crianças que as crianças, quando estão em introdução alimentar, tem que provar o alimento, botar na boca, se sujar. Então, você também tem que saber, ter consciência do que você está comendo hoje. Então, se você não conhece o glúten, eu faço os convites. Faça esse teste na sua casa e veja se você vai olhar para o pãozinho da mesma forma. Porque isso é uma das coisas que as pessoas mais falam para mim. Mas eu só como o pão torrado, mas eu só como de fermentação natural. Tá comendo glúten do mesmo jeito. Não pare de se enganar. Ícaro, eu sou humilde o suficiente para dizer que eu já me enganei. Eu já acreditei que só a fermentação natural era a salvação do mundo. E eu precisei perder a tireoide para entender, olha, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você falou das doenças autoimunes. Então, assim, você que está com essa inflamação crônica, que está te perseguindo a vida toda, a minha filha, que vivia melequentas, quem vai desconfiar que isso é alimentação? Então, só quando você se livra desses males que o Ícaro está citando, que você vai entender que você que estava causando aquele negócio que estava te incomodando. Então, eu estava muito acima do peso. E aí, você muito acima do peso, eu acho que é uma bola de coisa ruim. Porque você está acima do peso, você não quer, você tem vontade de comer pior ainda. Porque você não está muito acima do peso, vai acordar e vai falar assim: hoje eu vou fazer uma saladinha de frutas aqui. Não, não é. Você vai querer comer um pão com mortadela e Coca-Cola de manhã. Então, aí quem está acima do peso dorme mal. Dorme mal, acorda cansado. Acorda cansado, não quer ir para academia. Ou seja, vira um trololó de problema. Então, assim, dê o primeiro passo, porque de tudo o que eu aprendi na minha vida, Ícaro, é sempre assim: não postergue as decisões. Não deixa para amanhã o que você. Porque amanhã você vai se arrepender de não ter começado logo. Então, tá incomodado? Toma uma atitude. Eu vejo tanta gente, Ícaro, que fala assim:
Poxa, eu faria qualquer coisa pelos meus filhos. Eu falo, isso é mentira. Porque quem faz qualquer coisa pelos seus filhos, se você faz qualquer coisa pelos seus filhos, você tem que cuidar da sua saúde. Porque você faz qualquer coisa pelos seus filhos, mas você não está cuidando da sua saúde, daqui a pouco você vai morrer. E você não vai fazer seus filhos felizes se você não estiver aqui, ou se você estiver vegetando num hospital, ou se você estiver diabética, dando um monte de problema. Então, um ato de amor para quem você ama é você cuidar de você também. Eu estou falando muita besteira aqui, não estou não, Ícaro? Não, de forma alguma. É porque Você às só vezes, falou verdades. essa história do amor ao próximo me incomoda, porque que amor é esse que você tem pelas pessoas que você não cuida da sua saúde? Você não acha que a sua saúde não é importante para quem você ama? Ou quem você Madre ama não Teresa ama de você? Madre Teresa de Calcutá, se a sua caridade não contempla você mesmo, ela é incompleta. E vamos então para voo. Eu vou voar amanhã à noite para São Paulo para o congresso. Todo voo, as comissárias, os comissários vão te mostrar que em caso de despressurização, olha a minha interpretação, que legal, Marcelo. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente do teto. Puxa mais próxima para você, aí continua a orientação. Por quê? Porque não adianta você tentar salvar os outros se nem você está com a sua máscara e o oxigênio em primeiro lugar. Então esse negócio de vou ser o mártir que cuida de todo mundo. Gente, até Jesus Cristo, até o último dia de vida, quando não estava preso, meditou, caminhava, comia bem, se exercitava pra caramba, respirava direito, ok? Então, isso é autocuidado para cuidar dos outros. Se não, beira, não me levem a mal, beira a hipocrisia. E não vai ser efetivo. Muito bom. Ícaro, olha, depois de uma hora, esse papo bom, Ícaro. Teve alguém que passou aqui na live. Você gosta de cozinhar, Ícaro? Alguém falou que vai Adoro, te chamar para cozinhar, sabia? Alguém adoro. teve um comentário aqui que eu fingi que eu não vi, mas eu vi que alguém falou assim, Marcelo, convide o Ícaro para cozinhar. Então, a saia justa já está aqui, Ícaro. A hora que você quiser, tem uma cozinha sem trigo e sem leite e sem derivados de leite para você, quando você quiser vir ao Rio de Janeiro e dar uma oportunidade de desfrutar da sua presença. Ícaro, Não, não é, é muito oportunidade para mim. Eu quero comer os seus produtos, já te falei, a gente tem que viabilizar, né? Mas assim, eu tô querendo fazer um lançamento do meu livro no Rio também, no ano que vem. Então, de repente, você pode me ajudar a conseguir aí bons parceiros para a gente fazer esse lançamento e eu vou com o maior prazer. A gente torna com esse certeza. essa live na cozinha o principal compromisso. O livro vai ser lançado durante ela, pronto. Olha, olha só, já me animei aqui, Ícaro. Olha, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo. Assim, parabéns do fundo do coração pelo tanto que você se doa, não só pelo livro. Eu imagino como o seu dia não é atribulado, porque às vezes é difícil até a gente se falar durante o dia de tão complicado, tão intensa que deve ser a sua agenda, Ícaro. Então, eu entendo que só de você estar aqui com a gente já é uma doação. E eu tenho certeza, eu sempre entro com uma mentalidade: se a gente salvar uma alma, eu já estou feliz. Eu tenho certeza que a gente salvou muitas almas, que você salvou muitas almas hoje. E esse livro vai salvar mais um tão delas. Deus, né, através de nós, porque eu vejo também o tanto que você entrega. Eu sei que você tem uma equipe competente, mas eu sei que tudo sai daqui, ó, da cabeça do Marcelo. Então, eu te parabenizo pelo teu trabalho. Eu aprendo com você todo dia, sabe? Eu não conhecia esse cara gigante até um dia alguém me falar, depois falar comigo, vamos fazer uma live. Eu vi que o privilégio é todo meu, a honra é toda minha de poder ser convidado, ser julgado por você como alguém digno de estar numa live com você. Então, Que isso. entregamos muito para as pessoas e a gente já tem tudo, né, Marcelo? É Deus conosco e por isso que a gente entrega tanto. Não é pelo dinheiro, é para ver vocês bem. Então, lá no dominesuasaude.com.br você consegue baixar o livro, tá? Você que ficou interessado, ou no link da bio, tá? E muito obrigado pelo espaço de poder compartilhar saúde com as pessoas. Obrigado mesmo, Marcelo. Foi um Eu que prazer. agradeço, meu amigo. Uma noite abençoada, um início de final de semana abençoado para você,
para todo mundo. Fiquem com Deus e uma boa noite. Boa Obrigado, meu noite. amigo. Obrigado, um Ó, vou abraço. deixar salvo, hein? Me bota como collab para eu poder botar na minha rede O também. senhor deseja uma ordem, meu amigo. Um grande abraço. Abraço, até mais.